Na Igreja Católica há um grande clube seleto, distinto, que sempre teve muito prestígio até fora da igreja. Só entra mulher. São as freiras. Mas agora o presidente do clube está zangado com elas. Angélica, qual o pecado das freiras? Elas são 57 mil nos Estados Unidos e têm idade média para lá de 70 anos. Mas levaram pito como criança de escola. Para o Vaticano, as freiras americanas são noviças rebeldes e não rezam pelo catecismo. Elas pecam por muita devoção aos pobres e pouca as denúncias contra aborto e casamento gay. As freiras levaram bronca e está difícil reclamar com o bispo, a começar pelo de Roma. Ok, muita gente tomou as dores das freiras. O Papa comprou uma briga ruim? O pessoal está reclamando do bispo, né? Dessa vez, reclamam do bispo. Não, o pessoal mais liberal, obviamente, tomou as dores e ativistas, políticos, jornalistas, né? A ala mais liberal do Partido Democrata, movimentos feministas, porque o Papa, o documento, inclusive, acusa elas de estarem muito próximo de feminismo radical. E nas paróquias também há uma preocupação, essa parte eu acho bacana, porque é um trabalho de base, elas estão lá. Elas têm 70 anos, ou seja, fizeram a cabeça como freiras na época do Concílio Vaticano II, no começo dos anos 60. Então, do ativismo social, da igreja ser mais progressista, mas o Papa mudou. O Papa, o Bento XVI, ele quer enquadrar esse pessoal, ele é mais conservador. E tem o segundo aspecto que é muito importante. A igreja é uma hierarquia muito rígida, é uma corporação. Então, o Papa quer obediência. Então, um problema não só litúrgico, não só de ativismo social, mas também de ele controlar o processo. Ele não quer que essas ordens sejam independentes. É igual o Osama? Mais ou menos. Ou seja, o pavor do Vaticano é perder o controle da base. E as freiras fazem isso. Agora, a igreja americana, os católicos americanos, eles são menos conservadores do que o Vaticano. Não são tão liberais assim. Basta ver os estudos de posição dos católicos americanos sobre aborto, casamento gay. Eles são até um pouco mais liberais do que os não católicos. É uma população católica um pouquinho mais aberta, mas não tanto como as freiras, que são muito liberais para próprios católicos americanos. E o último dado, para dar uma medida como eles são divididos, qualquer pesquisa hoje em dia, eles estão rachados, os católicos americanos, entre votar no Romney e no Obama, 45 a 45. O cardeal Mainardi, o Caio disse que você, antes do programa, que você vai puxar o saco do seu vizinho, é verdade? O que você tem contra as freiras? O herege Caio Blinder tem razão. Viva o Ratzinger, viva o Tribunal do Santo Ofício. O Vaticano passou 2 anos investigando esse sindicato de freiras americano e concluiu que elas respeitavam totalmente a doutrina católica. Algumas dessas freiras, inclusive, recusam a Eucaristia porque ela é ministrada por um homem, por um padre. Elas rejeitam o patriarcado da igreja. Em vez de queimar sutiã, como as velhas feministas, elas queimam hóstia. É claro que a imprensa liberal obamista se queixou, porque essas freiras apoiam a reforma sanitária do Obama, inclusive no que se refere à pílula anticoncepcional, ao aborto. Mas o Obama não é o Papa, não sei para o Caio Blinder. O Obama está abaixo do Papa na hierarquia da Igreja Católica. Então, ele é meu coroinha, faz muito bem o Papa Ratzinger enquadrar essa gente. A teoria da libertação já tinha abraçado o marxismo, agora essas freiras abraçam o feminismo mais antiquado. Diogo Mainardi para Papa e burca nas freiras. Elas já usam uma espécie de burca. Diogo Mainardi vai ser em todo o jornal essas do século aí tiraram, XIX. inclusive... Manhattan Connection, século XIX. Esse é exatamente o ponto. Qualquer coisa que seja feito por parte das freiras é feminismo radical, porque a igreja não é exatamente a entidade mais aberta e mais liberal com as mulheres, né? Ô, Ricardo, independente do número do Papa, o número de freiras aumentou muito na Ásia e na África, encolheu na Europa e nas Américas. As freiras fazem falta? Olha, até a Igreja Católica está apostando nos mercados emergentes, Lucas. O que está acontecendo é um reflexo nos locais tradicionais, América Latina e Europa, onde a Igreja Católica sempre foi dominante,
O que vem acontecendo é o contrário, uma perda de interesse pela igreja e mesmo uma diminuição de número de seguidores. Seria natural também que o número não só de freiras, mas também de padres caísse. E por outro lado, em outros locais onde tradicionalmente a igreja católica não tinha uma penetração muito forte, houve um crescimento nas últimas décadas. Então é meio normal que isso acontecesse. Elas fazem falta sim, porque em particular em locais mais pobres, que é o caso da América Latina. Na Europa, até agora faziam menos, talvez num futuro não muito distante possam fazer mais. Vamos entrar na sua religião, economia. Cresce o movimento, e não é só na Europa, contra a austeridade, porque gera recessão e desemprego. Existem outras opções, como afirmam o presidente Clinton e Lula? Olha, Lucas, eles estão absolutamente corretos que a austeridade sozinho não resolve. Agora, isso não significa que dá para escapar da austeridade. O problema é que as opções, no fundo, são duas. O primeiro é uma mistura de austeridade, medidas de injeção de dinheiro no mundo, liquidez, que é o que os bancos centrais têm feito. É a única parte que efetivamente tem acontecido. A de austeridade, mais ou menos, tem mais promessa do que ação. E o último, não foi nada feito, a última perna do tripé, que são medidas para estimular o crescimento, mas que passam por reformas, basicamente redução de custo trabalhista, aumento de idade para aposentadoria, e nada disso foi feito ou avançou de forma significativa. O resultado é que, se fosse esse caminho, seria uma recessão relativamente leve, mas muito longa, que politicamente não é palatável, então o pessoal tenta partir pelo outro lado, dá um passo de austeridade, mas aí tenta dar um estímulo, gastando mais, a austeridade vai por água abaixo e a situação não se resolve. Por esse caminho é a latino-americanização da Europa, ou japo-latino-americanização. O que eles vão ter é recessão, com inflação subindo e uma piora significativa de padrão de vida na Europa ao longo da década. Brasil na imprensa, vamos começar pela Bolívia, cresce a religião da nacionalização. Vai pegar, Caio? Não. Nossa, aliás, parece, você falou, é o Jornal da Marmota, né, do filme do Bill Murray, que era Oriente Médio, a mesma manchete, você falou que presidente americano é a mesma manchete. Já não falamos desse assunto há 2 semanas? Da Bolívia? Da Argentina. A Argentina, mas agora a Bolívia que está uma fúria no mar. Não, mas na verdade é o seguinte, na verdade, não vai pegar essa religião porque eles estão na contramão, sabe? Estão na contramão do México, da Colômbia, do Peru, do Panamá, mesmo do Brasil, sabe? São países que não estão adotando essa demagogia populista, e mesmo a Bolívia, em relação à Argentina, não é uma coisa tão pesada assim, é muito mais simbólica essa medida do que efetiva, como no caso do petróleo na Argentina. No caso boliviano, por exemplo, ao mesmo tempo Evo Morales faz acordos com as companhias de mineração e companhias petrolíferas internacionais, o país cresce, ou seja, ele quer ser reeleito, 3º mandato, e precisa realmente reforçar seus vínculos com a base indígena, que ele aprontou algumas quando ele cortou aquela estrada com o Brasil, que deixou irritado a base indígena dele. Então ele está fazendo essa média agora, mas não é tão radical. Imagine, o Evo Morales hoje é menos radical do que a Cristina. O Diogo, a Economist traduziu Carlinhos Cachoeira como Charlie Waterfall. Como você traduz o nome dele para o italiano? Carletto Cascata. Agora, a matéria da Economist acrescenta algo ou chove no molhado como as cachoeiras? Isso, chove no molhado. Eles tentam explicar o que é jogo do bicho, o que é a corrupção no Brasil, o que é a ação da politicalha, mas se parece com o clube dos ex-presidentes, né? O Sarney e o Collor, numa CPI, tentando inocentar o Lula do mensalão. Essa é uma boa, esse é o clubinho dos ex-presidentes que nós temos no Brasil. A Economist, coitada, como é que eles vão explicar esse troço? Caio, o que mais na imprensa? Savarin? O Eduardo Savarin, né? Sevarin. O Eduardo Sevarin, né? Que estava no filme A Rede Social, junto com o cofundador do Facebook, né? Brasileiro de São Paulo. E agora o Wall Street Journal fez uma grande reportagem, sem conversar com o dito cujo. Ele mora em Singapura. Antes de ganhar uma bela grana, talvez 2 bi, com a oferta inicial de ações do Facebook, ele pode levar 2 bi, ele está lá gastando dinheiro, né? Bebendo e comendo adoidado, sem muita preocupação filantrópica. Ele tem 2 bilhões de dólares? Não, é o cálculo, ele tem 2% das ações. E com a IPO, mas então, ele está vivendo, ele está dormindo com todo mundo em Singapura, ele já tinha dinheiro, veio de uma família boa, né? E talvez ele está pedindo empréstimo aí para algum banco italiano, espanhol, né?
Não, mas ele tem dinheiro, ele já tem dinheiro. O professor Deveria estar Amorim, dando empréstimo. queda de juros e mudanças na poupança são importantes? São importantes como parte de um processo, quer dizer, do ponto de vista de impacto direto, o que elas fazem é algo que já vinha acontecendo, na realidade vem acontecendo desde 94, se acelerou depois de 2002, que é cada vez renda fixa no Brasil, que paga muito, mas paga cada vez menos e vai tender a um padrão internacional. E, por outro lado, o custo de crédito no Brasil, que é absurdamente elevado, vai caindo e também tendendo a um padrão internacional. Vai demorar, mas o que essas medidas fazem é seguir na mesma direção. E a curto prazo, o que significa é mais dinheiro barato para crédito imobiliário no Brasil, o que ajuda a sustentar ainda mais esse mercado.